Olá, sejam muito bem-vindos aí à nossa aula de número 26 aqui do Excelência em Conservação de Grãos. Nessa aula de hoje vamos estar entrando em assunto novo, vamos começar a abordar aí as tecnologias de monitoramento e automação na armazenagem de grãos. Vamos falar sobre os sistemas de termometria, vamos abordar um pouquinho esse tópico, vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias, os sensores, as possibilidades que hoje já essas ferramentas nos proporcionam, né? Então estamos aí há mais ou menos 50 anos no mercado com essas tecnologias e a gente vai poder ver um pouquinho daquilo que temos hoje disponível no mercado, daquilo que as ferramentas, a tecnologia, a evolução tecnológica já nos permite hoje, em relação à questão do monitoramento, da massa de grãos. Então essa aula de hoje seria uma aula introdutória sobre esse assunto, nós vamos conversar um pouquinho, sobre os sistemas de termometria e espero que você goste desse nosso novo módulo aqui, então o nosso módulo número 5, então onde vamos falar aí sobre termometria, vamos falar sobre aeração, vamos falar sobre automação, vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias e as possibilidades que nós temos hoje disponíveis no mercado para que a gente consiga monitorar de uma maneira eficiente a nossa massa de grãos e assim promover, obviamente, uma boa conservação, a preservação dos índices de qualidade desse produto armazenado que está ali também sob nossa responsabilidade e nós temos também ali o compromisso de zelar por esse produto, entregar um produto com excelência, com qualidade para o mercado. E para que isso seja possível, obviamente os sistemas de termometria, então eles são uma ferramenta muito importante para quem está aí à frente de uma unidade armazenadora de grãos, para quem está aí cuidando da qualidade do produto. Vamos para o conteúdo então dessa aula, pessoal? Muito bem, então nessa aula nós vamos conversar um pouquinho, então vamos falar um pouco sobre as tecnologias, vamos fazer uma introdução sobre esse assunto termometria, que apesar de já ser uma tecnologia bastante antiga no mercado, se formos falar de Brasil, nós já temos aí marcas brasileiras fabricando e produzindo tecnologia nessa área aí há mais de 50 anos no mercado. Mas ainda existem locais onde alguns produtores, alguns armazenadores ainda enfrentam ou ainda possuem até mesmo alguma resistência em relação a esse tipo de tecnologia. Eu me recordo de no passado algumas visitas onde eu fiz algumas unidades de armazenagem de grãos, quando trabalhando com esse tipo de ferramenta, de tecnologia. Eu lembro de visitar um armazenador, um produtor rural, onde ele me disse: olha, eu não utilizo termometria e não tenho necessidade desse tipo de equipamento, não tenho interesse em ter um sistema de termometria na minha unidade. Então eu questionei, tá, mas ok, como é que você faz então, qual é a sua metodologia de controle para você definir quando faz a aeração, quando não faz, para você saber o status do grão? Eles, olha, eu não monitoro temperatura de grão, eu simplesmente quando a condição de temperatura ambiente, a umidade relativa ao ambiente está adequada para eu conseguir fazer um resfriamento da massa de grãos e manter um teor de umidade objetivo, eu aciono os ventiladores, e assim ia fazendo a aeração, sempre que a temperatura ambiente estivesse dentro daquela faixa adequada então para ele, e a umidade relativa estivesse ok dentro daquela faixa que ele pretendia ali obter o seu teor de umidade de equilíbrio, ele então acionava os ventiladores de aeração. Então eu questionei, olha, mas o senhor nunca perdeu grão dessa maneira? Não, nunca perdi grão assim, sempre deu certo. E tá, mas e quanto à sua economia de energia, De repente, será que o senhor não, nesse tempo todo, aí, o senhor não acabou, de repente, desperdiçando energia elétrica operando dessa forma? Daí já não sabia responder, Então, o que acontece? Algumas pessoas, algumas empresas, alguns armazenadores, muitas vezes ainda têm algum tipo de resistência em relação a esse tipo de tecnologia, apesar de ser algo muito simples. E hoje, vamos dizer assim, entre aspas, eu gosto dessa análise, o sistema de termometria, ele acaba sendo, de certa forma, os nossos óculos, vamos dizer assim, que a gente consegue enxergar aquilo que está acontecendo dentro da massa de grãos. Então, se a gente for pensar em conservação de grãos, praticamente tudo que acontece dentro da massa de grãos está ligado ao teor de umidade, mas obviamente a partir do momento que acontece algum problema, que alguma coisa sai do seu ponto de equilíbrio, vamos dizer assim,
que há algum surgimento, algum foco de calor, algum problema com infestação de inseto, ou algum foco onde surgiu de repente um ataque de fungos, né, logo o que acontece? Vai haver ali uma alteração de temperatura. Por quê? Porque esse grão vai sofrer alguma alteração na sua atividade metabólica, que vai se tornar mais intensa. Esse grão vai aquecer, vai liberar calor para a massa, e essa alteração, vamos dizer assim, vai ser detectada, né, pelo sistema de termometria, que vai nos avisar: olha, tem algum problema acontecendo lá dentro da massa de grãos, tem alguma situação, alguma anomalia, né, presente lá, e isso nos dá então, né, subsídio para que a gente possa tomar alguma ação corretiva, a gente possa então de repente ali acionar a aeração, buscar fazer o resfriamento, buscar promover renovação de ar, buscar resolver aquela situação, né? Ou às vezes numa situação mais crítica já a aeração não vai resolver, nós vamos precisar de repente fazer uma transilagem, vamos precisar movimentar esse grão dentro do silo, dentro do armazém. Mas por isso, né, o sistema de termometria ele se torna muito importante, porque nós conseguimos através dele nos antecipar, ou vamos dizer assim, detectar com maior brevidade ou de uma forma mais rápida algum eventual problema que a gente venha a ter dentro da massa de grãos. Além, é claro, né, da economia que ele nos oferece, porque nós vamos estar conseguindo monitorar ali a questão da temperatura da massa. Então isso vai fazer com que a gente não venha, por exemplo, fazer operações de aeração toda vez que tivemos uma condição ideal, vamos ligar os ventiladores, vamos fazer a aeração, mesmo que de repente aquilo não seja necessário, ou aquela operação de aeração que a gente está fazendo não vai muitas vezes surtir efeito, né? Então é muito importante a gente saber aquilo que está acontecendo dentro da massa de grãos, para que as nossas operações elas sejam assertivas e ao mesmo tempo sejam também econômicas. Então esse é o primeiro grande trunfo, né, dos sistemas de termometria. Eles nos permitem tomar decisões mais assertivas em relação ao nosso manejo da armazenagem. Então, né, ao longo dos anos a gente viu essas tecnologias elas evoluírem significativamente. Apesar de que, se a gente for, por exemplo, comparar com a evolução da tecnologia no campo, na lavoura, na agricultura de precisão, né, a gente logo vê que há uma distância bem grande, né? A tecnologia no campo, a tecnologia na produção, na lavoura, né, na agricultura de precisão, ela evoluiu muito mais, foi muito mais rápido. Então hoje, falando de Brasil, a gente tem muita tecnologia para produzir, muita tecnologia na lavoura. Recentemente, uma empresa brasileira que desenvolveu uma tecnologia que eles chamam de amassamento zero, por exemplo, onde eles já fazem ali o mapeamento da lavoura, já traçam o local onde o autopropelido, né, vai passar para fazer aplicação de defensivo agrícola, e naquele ponto onde vai passar a roda do maquinário, a plantadeira, quando está plantando, não vai largar semente, ou seja, não vai desperdiçar aquela semente que seria plantada exatamente ali onde o equipamento vai passar, né? Então não há esse desperdício. Há outras tecnologias também na aplicação de defensivos que identificam, vão mapeando na lavoura onde há uma erva daninha e largam então o defensivo só naquele ponto, para promover assim uma economia de defensivo agrícola, né? E sem falar em toda a questão de mapeamento de solo, né? Todas as análises de solo, onde se faz um tratamento mais específico de acordo com a condição de cada região dentro de uma mesma lavoura, né? De um determinado talhão, por exemplo. Em determinado ponto se aplica mais algum defensivo, se aplica mais determinado tratamento, e isso vai sendo feito e equilibrado de acordo com a produtividade de cada área. Então, se a gente for olhar para a questão da produtividade, da tecnologia que se tem disponível hoje na lavoura, na produção agrícola, obviamente a gente vê que foi muito mais longe, evoluiu muito mais, né, do que as tecnologias que a gente tem hoje disponíveis para o controle na pós-colheita, né? Então, a gente for analisar as tecnologias ao longo dos últimos 50 anos, mais ou menos, no mercado, a gente vai perceber que desses últimos 50 anos, praticamente 40 deles, né, 35, 40 foram com aquele mesmo sistema de monitoramento, sensor termopar. A tecnologia não evoluiu muito, o que evoluiu foi a tecnologia dos equipamentos, né, os circuitos eletrônicos,
né, teve alguma mudança de engenharia, né, os softwares obviamente evoluíram um pouco também, né, quando a gente fala de sistemas de automação, mas a mecânica da coisa em si, né, os dados que eram extraídos do silo durante praticamente 40 anos sempre foi a mesma coisa, né? Então a gente sempre conseguiu monitorar a temperatura, né? Porém, mais recentemente, né, com o advento aí, vamos dizer assim, né, dos sensores eletrônicos que a gente conhece hoje como os sensores digitais, se abriram aí novas possibilidades, né? Então o que acontece? Uma vez que a gente tinha antes o sensor termopar, né, que é a junção de um cabo de cobre com um cabo de Constantan, isso se forma um ponto sensor, e a gente estava limitado então à questão do monitoramento da temperatura. Com a aplicação então dos sensores eletrônicos já se criou uma nova possibilidade, que é também o monitoramento da umidade intersticial, né, da umidade relativa intersticial. Então se tem um sensor eletrônico ali que faz o monitoramento da umidade relativa do ar que está ali dentro da massa de grãos. E então, comparando a umidade relativa do ar intersticial com a temperatura do grão, se cruza esses dados, por exemplo, numa tabela de equilíbrio higroscópico, e se tem ali então uma estimativa de teor de umidade daquele produto, né? Então já se criou uma possibilidade diferente, né? Então isso já abriu possibilidade para outras possibilidades, vamos dizer assim, de monitoramento. Então, a partir do momento que se tem mais uma variável que a gente consegue extrair de dentro da massa de grãos, nós estamos falando agora então de temperatura do grão, nós estamos falando de umidade relativa intersticial, nós estamos falando de um teor de umidade estimativo no produto. Então nós temos 3 variáveis que nós podemos trabalhar, e a partir disso, né, nós podemos extrair muita informação, nós podemos cruzar muita coisa, e obviamente a inteligência dos sistemas de termometria, com isso ela cresceu muito mais, né? Então esse advento tecnológico, ele obviamente aconteceu muito mais, de uma forma muito mais lenta em relação àquilo que aconteceu no campo, mas a gente está vendo agora, né? Parece que as empresas finalmente se acordaram para isso, né? E estão olhando de uma forma um pouco com mais atenção para isso. Então está vindo muita coisa bacana, está vindo muita inovação tecnológica nessa área da pós-colheita, né, do monitoramento. E isso é algo com certeza muito importante para quem está aí no dia a dia, né, da unidade armazenadora, para quem está cuidando aí da qualidade dos grãos armazenados. Então, né, se nos últimos anos, aí, quase 50 anos, a possibilidade que nós tínhamos era basicamente de a gente obter um relatório de temperatura da massa de grãos, hoje então a gente já tem possibilidade de conseguir obter informações sobre umidade relativa intersticial, que é algo muito importante. A gente consegue já então ter uma estimativa de teor de umidade daquele produto que está armazenado. Isso, né, falando, uma vez que a gente esteja então aplicando essas tecnologias dos sensores digitais, né, que é uma tecnologia, vamos dizer assim, entre aspas, relativamente nova, né, no nosso mercado. E temos também a possibilidade de medir uma série de outras coisas. Por exemplo, nós conseguimos, através dos sistemas de automação, então ter um relatório detalhado, né, das condições climáticas, né, do nosso ciclo inteiro da armazenagem. Nós conseguimos gerar relatórios ali, conseguimos ver a temperatura, a evolução de temperatura, umidade relativa. Nós conseguimos relatórios de horas de operação de aeração. Nós conseguimos também relatórios de horas perdidas, né? Então tem tecnologias, hoje tem sistemas de termometria e automação que nos informam isso já, o sistema fica ali monitorando, né? Quando encontrou uma condição adequada para fazer uma operação de aeração e por alguma razão essa aeração não foi realizada, ele fica ali então contabilizando aquelas horas, aqueles períodos. Isso também é informação estratégica muito importante para a gente saber onde estão as janelas que a gente está perdendo oportunidades de fazer operações de resfriamento da massa de grãos. Então a gente tem a possibilidade de medir os dias e horas, os períodos onde as operações de aeração foram realizadas, e com isso a gente consegue fazer uma série de análises, cruzar dados. A gente pode começar a cruzar relatórios. Por exemplo,
a gente analisar um relatório de uma situação climática de um determinado período, e a gente cruzar com as horas de aeração que a gente fez, o resultado que a gente obteve nesse ciclo de aeração. Por exemplo, se pegar um dado ali, um histórico, um relatório de uma termometria com uma leitura de temperatura antes de uma operação de aeração, e depois dessa operação de aeração, você vê o resultado que você obteve a partir disso, né, a condição climática que você tinha, que resultado aquela operação de aeração te deu na massa de grãos com aquela condição climática. Então a gente tem hoje na mão uma série de possibilidades, simplesmente pelas informações que o sistema hoje, que a tecnologia consegue nos captar e nos disponibilizar na forma de relatórios. Então, muito disso, né, a gente pode utilizar de uma maneira estratégica, né, criar aí as nossas metodologias, as nossas formas de controle, e com isso a gente pode, de certa forma, já atuar de uma forma preventiva ou preditiva, né, como você queira usar o termo. Então eu gosto muito de falar sempre o seguinte: nós precisamos pensar os sistemas de termometria, essa questão da tecnologia, não apenas como algo que está ali passivo e corretivo, né? Ou seja, está ali simplesmente monitorando, e quando detectou um problema, né, aí sim operar já de uma forma corretiva. Nós precisamos olhar para a tecnologia hoje, né, e isso é missão das empresas, principalmente de quem está criando tecnologia, de uma forma ativa e preventiva, né? Ou seja, nós temos hoje dados, nós temos informação, né, os sistemas estão ali captando dados climáticos, estão captando os dados da massa de grãos, estão conseguindo medir as operações. Então a gente precisa começar a olhar para tudo isso e tratar o sistema de termometria hoje com uma visão diferente, não do passivo e corretivo, mas do ativo e preventivo, né? A gente captar todos esses dados e conseguir já prever situações, né? A gente, nas aulas sobre conservação de grãos, a gente falou, por exemplo, da questão do aquecimento natural da massa de grãos. De acordo com a temperatura e umidade relativa, o grão vai ter um determinado tempo onde ele vai se aquecer. Em determinadas horas ele vai aquecer tantos graus, né? Isso devido ao seu metabolismo, né? A sua atividade metabólica natural. Então, a partir do momento que se traz esse tipo de informação estratégica para dentro de um sistema de termometria, obviamente nós vamos conseguir atuar de uma maneira ativa e preventiva. Nós vamos conseguir já nos antecipar a determinadas situações. Ou determinadas vezes nós fazemos operações, por exemplo, uma aeração com uma situação de temperatura e umidade X, mas na nossa condição, no nosso clima, a gente de repente, algumas horas mais tarde, teria uma condição um tanto mais favorável e essa nossa operação seria mais viável, né? Nos daria um resultado melhor. Então tudo isso hoje a tecnologia ela vai estar migrando para isso, e nós vamos ter essas possibilidades, né? Então aquela ideia do sistema de termometria de antigamente, que era aquela caixinha que você ia lá com o aparelhinho manual, conectava lá e baixava a leitura e se limitava a isso, né? É uma tecnologia que ainda está disponível, é barata, nós ainda temos ela, mas nós temos hoje que pensar para frente, nós temos tecnologia que pode nos proporcionar recursos e benefícios muito maiores. Então, hoje, a gente pensar num sistema de termometria, a gente precisa pensar sempre em tecnologia que está ali à nossa disposição para que a gente consiga fazer um manejo eficiente, né, da armazenagem de grãos, para que a gente consiga preservar a qualidade de produto e, acima de tudo, ter uma operação eficiente e econômica. Então, né, as possibilidades estão aí. Nós temos hoje várias empresas no mercado nacional trabalhando com esse tipo de tecnologia, então, de monitoramento, de automação, né, os sistemas de termometria e automação. Temos hoje empresas trabalhando já com tecnologia e com armazenamento e tratamento de dados em nuvem. Temos uma série de tecnologias, hoje temos uma série de possibilidades e alternativas, opções no mercado, né? Então cabe, né, ao armazenador, né, ao gestor aí da unidade de armazenagem, fazer uma análise, né, bastante criteriosa, né, daquilo que se tem hoje de opção no mercado, né? Então nós temos empresas hoje no mercado muito agressivas, muito inovadoras. Temos também empresas, né, com muitos anos de atuação no mercado, com uma expertise muito boa, né, que conhecem realmente o produto, conhecem a tecnologia, né, conhecem os meandros da coisa, né, como que
funciona, onde estão os problemas, onde precisa dar atenção, né? Então tudo isso precisa ser avaliado na hora de fazer a opção, fazer a escolha por um bom equipamento, né? E claro, né, como eu comentei lá no começo, tem aquele sempre que vai dizer, olha, eu não preciso dessa tecnologia, eu não preciso desse equipamento. Mas hoje nós temos uma infinidade de possibilidades que a tecnologia nos proporciona. Então, quando você puder contar com o aparato tecnológico, obviamente, né, a segurança do manejo da tua armazenagem também vai ser muito maior, né? As chances de você ter bons resultados positivos, se torna obviamente muito maior. Claro, desde que também a maneira como você deseja atuar seja coerente, né? Então, de nada adianta nós termos um excelente aparato tecnológico, nós dispormos de muita tecnologia, e se a nossa metodologia, se a nossa forma de atuação seja inadequada, né? Então, como a gente sempre falava lá nas aulas sobre conservação de grãos, né? Existem coisas que você pode mudar e coisas que você não pode mudar, falando em termos de conservação de grãos, né? Então, a biologia, né, dos insetos, você não vai conseguir alterar isso, né? O comportamento do inseto, do fungo, da praga, né, essa característica biológica você não vai conseguir alterar. As características climáticas da tua região, onde está a tua unidade armazenadora, você também não vai conseguir alterar. A fisiologia do grão que você está armazenando, você também não vai conseguir mudar. Agora você pode alterar a tua estratégia. Então, uma vez que você sabe onde você está atuando, que você conhece, por exemplo, o comportamento climático naquele ciclo que você está armazenando, você tem conhecimento disso, você sabe, olha, eu estou começando a armazenar quando está um período um pouco mais quente, mais para o final do meu ciclo de armazenagem a temperatura já é mais amena, ou ao contrário, né? Ou esse produto, né, para o que eu estou armazenando, é soja, é milho, é trigo, para ele ter uma boa conservação, o adequado é um teor de umidade até X, né? Se eu não quiser ter problema com inseto, né, a temperatura que eu devo levar essa massa de grãos é até tal, né? Então tudo isso nós precisamos ter em mente, né? Nós precisamos levar sempre em conta o seguinte, né? Os fatores que nós não conseguimos mudar, nós precisamos respeitá-los, e onde a gente tem condições de alterar, de mudar, ali a gente deve atuar. Então nós precisamos sempre pensar no manejo da conservação de grãos no sentido seguinte: nós não conseguimos mudar o inseto, nós não conseguimos mudar o grão, nós não conseguimos mudar o nosso clima. Então nós precisamos nos adaptar. Se nós não conseguimos mudar o nosso clima, nós temos dificuldade de resfriamento, obviamente a gente precisa aproveitar ao máximo as janelas climáticas que o nosso clima nos oferece. Nós precisamos armazenar esse grão num teor de umidade favorável para uma boa conservação, né? Então não adianta nada eu ter uma excelente infraestrutura tecnológica, ter um excelente sistema de termometria, ter um excelente aparato tecnológico de automação, conseguir gerar dezenas de relatórios e cruzar inúmeros dados e fazer N análises, se a forma como eu decidi conduzir o manejo for inadequada, né? Então, se eu quiser armazenar grão com temperatura alta, teor de umidade elevado, não adianta eu ter um sistema de termometria, automação milionário, né? Não adianta eu ter toda a tecnologia, todo o recurso tecnológico disponível, o meu resultado não vai ser positivo, né? Então eu preciso respeitar esses limites naturais aí que a natureza, que a biologia, que a fisiologia vegetal nos impõe. Então isso também, obviamente, a gente precisa levar em conta, né? O nosso manejo ele vai ser bem sucedido quando a nossa prática operacional também for coerente, obviamente, né? E uma vez que a gente tiver uma prática operacional coerente, que seja adequada para uma boa conservação, e a gente tiver o aparato, o apoio tecnológico, né, dos sistemas aí da automação, a gente tem tudo para ter excelentes resultados, né, no nosso processo de armazenagem. Ok, pessoal? Então essa aqui é a nossa aula introdutória então sobre o assunto tecnologia, monitoramento, automação, né, sistemas de termometria. Espero que você tenha gostado dessa aula. Nas próximas aulas também nós vamos falar um pouquinho sobre a infraestrutura desses sistemas, vamos conhecer um pouquinho sobre os equipamentos, vamos conhecer um pouquinho sobre a comunicação, como que eles atuam, vamos falar um pouquinho também sobre a questão de dimensionamento, projeto, vamos falar sobre a IN 29, vamos falar sobre uma série de assuntos aí nesse mundo, né,
dos sistemas de termometria, tá? Espero vocês então na nossa próxima aula, espero que tenham gostado dessa aula de hoje. E lembrando sempre, né, não deixe então de interagir lá no nosso grupo lá no Telegram, né, não deixe também de fazer o seu resuminho lá no relatório, né, que ele vai ser importante para você no final do curso também, ok, pessoal? No mais então, o meu abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!